Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Entendermos a sua vontade, compreendermos o seu querer e a essa vontade submetermos. Precisamos entender, assim como Cristo, Jesus, diante da situação, ele fala, quem são meus irmãos? Ou seja, quem é minha família? Quem é minha mãe, meu pai? Isso ele fala diante daquele momento em que sua família, seus irmãos vão procurá-lo e alguém avisa que eles estão lá fora. E ele responde da seguinte maneira, isso está lá em Marcos 3, 31 a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse momento, essa situação ocorre logo depois daquela história dos escribas que falam que ele expulsava demônio por Belzebu, e ele diz que como pode Satanás estar dividido, expulsar demônios se ele estava dividindo o seu reino, e ele fala que uma casa também dividida não pode subsistir. O que a gente precisa entender e compreender? Quem é a família de Deus? Quem são os membros da família de Deus? Todos? Sabemos que não. Gostaríamos, quiçá, que todos pudessem ser ou que todos possam ser algum dia. Mas precisamos entender que para ser membro dessa família, a gente precisa estar sujeito à vontade de Deus. Sem estar sujeito a essa vontade, nós não pertencemos a Deus. Por quê? Essa é a questão. A questão não é errarmos, não é tropeçarmos, não é cometermos o pecado. A questão não é essa. A questão é, como Davi, um coração disposto, um coração sujeito, um coração que buscava a vontade de Deus. Esse é o detalhe de fazer parte da família de Deus. Somos perfeitos? Sabemos que não. Mas a questão é onde temos colocado o nosso coração, qual é nosso compromisso com a vontade de Deus, com o seu querer, com o seu plano e seu propósito. É isso que a gente precisa entender. Fazer parte da família de Deus é estar comprometida com essa vontade. Qual é essa vontade? Jesus, em João 17, fala acerca disso, fala acerca da igreja, da unidade, de estarmos unidos com Deus e por estarmos unidos com Deus, ele seria conhecido. Mas precisamos estar unidos uns com os outros neste propósito de revelarmos o Pai, revelarmos Cristo ao mundo. Por isso Deus nos fez a imagem de seu Filho. Por quê? Para que nós o revelássemos ao mundo. Para que nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, pudéssemos revelar ao mundo. A questão é que muitas vezes podemos pensar que na nossa individualidade a gente vive Deus e não vivemos Deus. A expressão de Deus, da verdadeira vida, do conhecimento de Deus, está através dos nossos relacionamentos, na maneira como a gente vive a igreja, ou seja, a assembleia, o ajuntamento dos santos. Igreja não se trata de local físico, não se trata de prédio, não se trata de simplesmente estarmos juntos no mesmo lugar. Isso não é igreja, segundo o ensino de Jesus. A assembleia dele, a família dele está no fato de nos submetermos à vontade de Deus. Estando juntos, nos submetemos à vontade de Deus. Estando juntos, nós
não estamos buscando o nosso interesse, mas sim o interesse uns dos outros para que haja o crescimento, o amadurecimento, o entendimento da vontade de Deus. Nós entendemos que, como Cristo fez a oferta, nós precisamos fazer a oferta das nossas vidas para que o Pai seja conhecido, para que a sua vontade seja conhecida. Essa é a questão. Este é o aspecto talvez mais importante que a gente precisa entender. Fazer parte da família de Deus está em nos sujeitarmos à vontade do Pai, a fazermos a sua vontade. E por quê? Porque ela é a melhor. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, 1 e 2, quando ele fala acerca de que a gente precisa fazer dos nossos membros uma oferta, um verdadeiro culto a Deus, está em nos ofertarmos, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. Por que diz? Porque ela é boa, perfeita e agradável. Então esse é o aspecto que a gente precisa entender. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos conduzidos nesse entendimento acerca do reino, acerca da vontade do Pai, acerca do seu querer. Por isso precisamos buscar essa vontade, querer conhecer dessa vontade. E essa vontade está em conhecer o Pai, conhecer a Ele, conhecer sua natureza, compreender o seu caráter, entender que nós não podemos viver neste mundo segundo o pensamento natural, na busca dos interesses, no achar que Ele existe para suprir os nossos desejos, as nossas deficiências, as nossas ansiedades e as nossas necessidades. Ele pode até suprir, mas não é este o seu papel, não é essa a sua vontade para as nossas vidas, mas para que nós entendamos, amadureçamos, cresçamos naquilo que seja o conhecimento da sua vontade e sejamos expressão do seu Filho neste mundo. Por isso, Paulo fala acerca disso, que ele esmurrava o próprio corpo, mas ele corria rumo à plenitude daquilo que seja a expressão de Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo, conhecer da sua vontade, olhar e ler as Escrituras, buscando esse conhecimento, esse entendimento. Não para responder às nossas ansiedades e desejos, mas para conhecermos a vontade do Pai. A gente precisa disso. É extremamente importante entendermos isso, pois só assim, fazendo a vontade de Deus, é que nós pertencemos à família de Deus. Não se trata da nossa religiosidade, nem das nossas convicções, mas da nossa submissão à vontade do Pai. O desejo ardente de querer conhecer essa vontade e de submeter a essa vontade, mesmo que muitas vezes ela possa não ser agradável para a natureza humana. Mas se é para servir a justiça, se é para fazer o reino de Deus conhecido, o Pai conhecido, essa é a oferta que Ele deseja que nós aprendamos a fazer, como Cristo fez, como sua oração no Getsemane. Dá para tirar-me dessa situação, mas seja feita a sua vontade. Não é a nossa vontade que a gente deve buscar, mas a vontade do Pai, para que Ele possa ser revelado por meio de nossas vidas, para que nós sejamos expressão visível da graça, da misericórdia, do amor de Deus ao mundo, ao ponto de sermos essa oferta em favor do mundo, para que o mundo possa conhecê-lo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.